Então, pessoal, continuando aqui nossas aulas sobre limites, tá? Nós falamos boa parte lá de limites de sequências convergentes, né? Ou seja, sequências cujo limite é um certo número, tá? Tem limite, o limite é um número real. Agora a gente vai falar de limites infinitos, né? Sequências que não são sequências convergentes, mas elas convergem, desculpa, mas elas têm limite. E a gente fala que os limites é mais ou menos infinitos, tá? São limites infinitos, beleza? Então, a sequência convergente é uma sequência que converge para um número real. E agora nós temos sequências que também tem limite, tá? E esses limites são chamados de limites infinitos, tudo bem? Mas não são sequências convergentes, tá? Bom, então qual é a definição de sequências de limites infinitos, tá? Ou sequências que têm limites infinitos. Então são duas definições que basicamente é uma única definição, tá? A gente vai ver por que elas têm as mesmas ideias dessas duas definições. Que é a seguinte, tá? Dada uma sequência xn de termos de sequência real, né? De termos xn, beleza? De n pertencendo a naturais, dizemos que o limite de xn é mais infinito se acontece isso aqui, né? Somente se acontece para qualquer valor positivo A que eu pegar, chamei a maiúscula aí, tá? Um valor qualquer positivo, um valor real positivo qualquer. Então, eu falo um valor positivo, né? Eu tenho que contar um n0, ou seja, existe um n0 pertencendo a naturais, tal que se n for maior do que n0, implica que xn é menor do que A. Ou, desculpa, xn é maior do que A, né? Beleza? Então, o que quer dizer uma sequência ter limite infinito? Então, eu falo o seguinte, tá? Me fala um valor qualquer, eu consigo um n0 que faz o termo da sequência ser maior do que esse valor. Ou seja, me dá 100. Pega 100. 100 não, pega 100, 100,0. 100,01, por exemplo, né? Me dê esse valor 100,01. É 100,01. Então, eu tenho que conseguir um n0, um valor qualquer lá, 2, um n0, 3 é um n0, um valor qualquer, né? Um valor natural, n0 natural, que faz qualquer termo ser maior do que 100,01. Qualquer valor que você falar, né? Tem que existir um n0, beleza? Qualquer valor que você fala tem que existir um n0. Eu vou dar uns exemplos mais objetivos depois. Dá uns exemplos assim, sem ser for aleatório que eu tô falando, tá? Bom, o que quer dizer então o limite ser menos infinito? Né? Analogamente, dizemos que o limite é menos infinito, se somente se para todo epsilon positivo é a mesma ideia, tá? Para todo epsilon positivo existe um n0, para todo epsilon positivo existe um n0, tal que aqui, né? Se n for maior do que n0 é a mesma coisa, se n for maior do que n0. Só que aqui vai mudar só o seguinte, né? Xn é menor do que menos a, beleza? Aí fala que o limite é infinito. Aqui, dizer que o limite é positivo é mais infinito, desculpa, é mais infinito se xn for maior do que a, né? Dado a positivo, tem que existir um n0 natural, tal que xn é maior do que a. Aqui é o contrário. O contrário, é a mesma coisa, só que vai mudar só a última frase, né? O último termo, a última expressão, né? A última desigualdade. Xn menos infinito, somente se para todo a positivo existe, que eu chamei de n1, não necessariamente é o mesmo n0 ali, tá, gente? É um n natural qualquer, tal que todos os valores que são maiores do que n1 faz os xn ser menor do que o menos a. Então essas são as definições, tá? Por exemplo, né? Se eu pegar a sequência aqui, ó, exemplo. Se eu pegar a sequência aqui, ó, xn com n pertencente ao natural de termo geral, xn igual a 2 elevado a n. Essa sequência aqui, né? Ela tem... Como é que são os termos dela, né? Como é que são os xn's, né? São da forma aqui. Quando fica 2 ao quadrado que dá 4, depois 2 ao cubo que é 8, 2 elevado a 4 que é 16, e vai, né? 2 elevado a 5 que é 32, e continuaria indo, né? Até um 2 elevado a n aqui, né? Tá vendo? Ou seja, 2 ao quadrado, 2 ao cubo,
2 elevado a 4 e por aí vai, né? Bom, essa sequência ali, então, né? Qual que é a ideia, então, né? Aqui a gente sabe, aqui o limite, né? De n pertencente aos naturais de 2 elevado a n, ela é mais infinito. Por quê, né? Por que ela é mais infinito? Qualquer valor que eu falar, né? Por exemplo, pega um valor qualquer para todo epsilon, para todo a, né? Seja um a positivo, né? De fato, né? Pega um valor qualquer, né? Seja um a positivo, né? Então tem que existir um n0, tal, o que faz isso daí ser maior do que o a, né? Beleza? Então, se a ele é um valor positivo, né? Então observe que como 2 elevado a n é sempre positivo, né? Então aqui a gente sabe que 2 elevado a n vezes a é maior do que o a, né? Ok? Certo isso? Tá certo, tá certo. Sim, tá certo, né? Porque se eu pegar um número qualquer, né? Ah, tá, desculpa, aqui, né, gente? Por exemplo, né? Vamos pegar uns valores. Pega A maior do que 1, só pra gente poder entender aqui, né? Depois a gente volta e faz mais geral, né? Pegar A maior do que 1, né? Observe que A maior do que 0, né? Para todo valor maior do que 0. Vamos pegar A maior do que 1, né? Beleza? Que é maior do que 0, que a gente sabe, né? Então, a gente sabe que 2 vezes A, se A é maior do que 1, né? 2 elevado a n vezes A é maior do que A, né? Beleza? Isso aqui é maior do que A. Então, qual que é a ideia aqui, né? Por exemplo, se eu pegar, me fala se A for 100, né? Então, existe um n0. Que n0 seria esse? Por exemplo, 2 elevado a 32 vezes 2 elevado a 8, por exemplo, né? Ó, 2 elevado a 8 é maior do que 100, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia. Vai ter que existir, né? 2 elevado a 8 vai ser quem? 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 5 é 32, né? 2 elevado a 6 é 32 vezes 2 dá 64. Certo? 64. Ou seja, 64 mais 64 2 elevado a 64 vezes 2, né? 2 elevado a 7, 2 elevado a 7 já garanti aqui, né? 2 elevado a 7 é 64 vezes 2, que dá 128, né? Que é maior do que 100. Ok? É isso que eu tô falando. Nesse caso, o meu N0 seria 7, né? Se A fosse 100 aqui, né? Então, quem que seria o N0? O N0 aqui teria que ser 7, né? Tem que existir o N0. Todo mundo aqui vai ser maior, né? Do que isso, né? 2 elevado a 7 é maior, 2 elevado a 8 vai ser maior, 2 elevado a 9, todo mundo vai ser maior, tá? Então, essa aqui é a ideia, beleza? Essa daí que é a ideia, né? Então, eu tô dizendo o seguinte, né? Qualquer valor numérico ali, né? Essa aqui que é a ideia do limite de x ser mais infinito, né? Fala um valor, exibe um n0, que a partir desse n0, todos os xn são maiores do que a, tá? Essa que é a ideia, beleza? Por exemplo, essa daqui você teria esse fato aí acontecendo sempre, tá? Beleza? Aí você tem que saber quem que é o n0, né? Quem que é esse n0 que você está escolhendo, beleza? Bom, e para o menos infinito, a ideia é a mesma, tá? Menos infinito, a ideia é a mesma. Por exemplo, se eu pegasse menos 2 elevado a n, né? Nesse caso eu peguei 2 elevado a n, tá? Se eu tivesse pegado, por exemplo, aqui, né? A mesma ideia, né? Deixa eu ver aqui de exemplo 1. Vou pegar aqui 2, exemplo 2, né? Se eu tivesse pegado aqui xn com n pertencente aos naturais, com esses termos aqui, né? Menos 2 elevado a n. Então isso quer dizer que a sequência ali, então, né? xn seria da forma menos 2, menos 4, menos 8, e por aí vai, né? Até menos 2 elevado a n. A ideia vai ser a mesma, né? Pega um a positivo, xn vai ter que ser menor do que menos a, né? Beleza? É só você multiplicar, por exemplo, se menos 2 elevado a n, ó,
se 2 elevado, a ideia é a mesma, se 2 elevado a n é maior do que a, obviamente, né, 2 elevado a n é menor do que, menos 2 elevado a n. Se 2 elevado a n é maior do que a, né, menos 2 elevado a n é menor do que menos a, beleza? É o que está acontecendo ali, né? Ok? O xn que agora passa a se tornar esse valor que está aqui, né? Aqui, limite com n pertencente aos naturais desse xn ali, né, que é menos 2 elevado a n, vai ter que ser menos infinito. Tá, beleza. Antes de começar a fazer essas demonstrações, aqui eu só dei a ideia, tá? Aqui eu não provei que de fato é isso não, né? Você teria que encontrar, para todo n, você teria que encontrar isso, né? Vamos ver aqui algumas observações, porque aí fica mais fácil da gente resolver alguns exemplos, tá? Mas essa é a ideia em si, né? É você encontrar, dado número positivo, você tem que encontrar um número natural, e sempre que n for maior do que esse número natural, os termos das sequências, a partir desse número natural, né, os termos da sequência são maiores do que esse número que você está escolhendo. Isso é para qualquer valor, tá? Não importa o número que você pegar, beleza? As ideias aqui é simples, tá? Como eu sei que 2 elevado a n sempre vai dar um... Se eu pegar qualquer número, um número qualquer lá, né? Pega epsilon qualquer, um epsilon positivo qualquer, né? Eu sei que vai ter que existir... Essa é a ideia. A gente sabe que sempre que vai existir um número, né? Tal que esse número vai ser maior do que esse epsilon, né? Isso que está acontecendo ali, tá? Então, a ideia então, gente, a gente vai ver aqui, né? É só... Não precisa estudar para os dois casos, né? Vamos estudar só para um caso e vamos ver por quê. Estudando só para um caso ali, né? A ideia para o outro torna-se análoga, né? A ideia para esse daqui, ó. Então, tudo que a gente for estudar aqui, a gente basta estudar somente nesse caso aqui de cima, né? Por quê? Vamos ver por quê, ó. Só algumas observações que eu vou colocar aqui. Vou fazer algumas observações aqui. Ó, a primeira que a gente tem é o seguinte, ó. Limite de xn ser igual a mais infinito. Isso aqui acontece somente se limite de menos xn ser igual a menos infinito. Bom, isso aqui está me dizendo o seguinte, né? Que para mim estudar qualquer coisa que eu faça em xn, se eu quero saber dos mais infinitos, basta multiplicar por menos xn ali, que vai ficar multiplicado por menos infinito. Ou seja, basta eu ver só o positivo ou só o negativo nesse caso aqui, né? Mas por que isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade simples, né? Porque é limite de xn. Então, de fato, né? Isso aqui é um pouco tranquilo de mostrar, né? Limite de xn ser igual a infinito, né? Isso aqui acontece somente se para todo A positivo dado, né? Existe um n0, tal que se n for maior do que n0, isso implica, que é a definição, né? A definição fala essa, né? Acabei de falar. Isso implica que xn xn é maior do que a. Ok? Então isso acontece, né? Então, se você multiplica menos em ambos os lados ali, né? Ou seja, se isso aqui é verdade, né? Então isso aqui implica que menos xn vai ser menor do que menos a, se eu multiplicar menos 1 em ambos os lados, né? Então aqui, ó, o que vai acontecer, né? Para todo A positivo existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior do que n0, implica que menos xn é menor do que menos a. Isso aqui é a mesma coisa de dizer, né? Aqui na verdade vem um si somente si, essa parte que está aqui. Isso aqui nos vem a dizer que se somente si o limite de menos xn é igual a menos a, igual a menos infinito. Porque isso aqui recai na definição que a gente viu lá, né? Aqui, ó.
para todo A positivo, existe um N0 pertencente a naturais, tá ok? Se N for maior do que N0, implica que menos Xn é menor. Nesse caso, a minha sequência aqui agora é menos Xn, né? Menos Xn vai ser menor do que menos A, é dizer que o limite de menos Xn é igual a menos infinito, né? Que é a definição que a gente viu lá atrás, né? Então isso aqui acontece somente em si, né? Essa é uma observação aqui bem fácil de ver, né? Então tudo que a gente for estudar, né, gente? Então faremos qualquer demonstração, qualquer resultado que nós tivermos, né? Basta estudar o limite de Xn igual a infinito, né? Ok? Bom, essa é a primeira observaçãozinha que eu estou colocando aí, tá? Deixa eu ver se tem mais observações aqui. Agora tem outra observação aqui. Que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu só escrever. Deixa eu só ver como é que eu escrevi aqui no meu caderno aqui, pra gente poder fazer igualzinho, tá? Então, gente. Vamos ver uma observação 2 aqui, tá? Observação 2 aqui agora é a seguinte, ó. Que já é não é tão difícil de provar, né? Por isso que eu coloco como observação, mas é um resultado que tem, né? Se o limite de Xn é mais infinito, né? A sequência não é limitada. Aqui, ó. Se limite de Xn é mais infinito, como n pertencente aos naturais é mais infinito, tá? Aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, tá? Ó, já que isso aqui vai ser sempre verdade, né? Então, nos limitaremos como que eu vou escrever aqui, né? Então, nos limitaremos os comentários, né? As resoluções, tudo aí, né? Os comentários apenas ao primeiro caso lá, menos a ida, tá? Ou seja, estou dizendo o seguinte, né? Tudo que eu fizer aqui pro limite Xn ser mais infinito, vai dar certo também para o limite Xn ser menos infinito, tá? Agora sim, vamos para a observação 2. A observação 2 fala o seguinte, que a sequência, ela não pode ser... se o limite da sequência é infinito, então ela não pode ser limitada. Isso que fala a observação 2, né? Se limite de Xn é mais infinito, o limite de Xn é mais infinito, então ela não é limitada superiormente, tá? Então, Xn não é limitada superiormente. Ou seja, ela não é limitada, né? Ela pode ser limitada inferiormente, mas nesse caso ela não é limitada em geral, porque uma sequência limitada tem que ser limitada superiormente e inferiormente, tá? E no caso aqui, se ele for negativo, é análogo, tá? Se o limite de Xn for menos infinito, então ela não vai ser limitada inferiormente, tá? Mas as ideias aqui é a mesma. Então, esse é o primeiro caso, né? Isso aqui é fácil de provar, tá? Vou provar aqui, mas é bem tranquilo de provar, né? De fato, né? Se ela fosse limitada, né? Se ela fosse limitada superiormente, então quer dizer que ela teria que ter uma cota superior. Então, esse aqui, né? Se Xn é limitada superiormente, então, né? Teria que existir teria que existir cota superior, né? Isso teria que acontecer, tá?
Então, mas para ser mais rápido aqui, né, para não perder muito tempo, então teria que dizer que o limite de n pertencente aos naturais de xn teria que ser menor ou igual do que o supremo da sequência, né, o supremo aqui de xn, tá? Ou, melhor dizendo, o supremo do conjunto x1, x2, o supremo de x, que dá um número, né? O supremo de x aqui, vamos dizer, que um b, né? Ou seja, ela estaria dizendo que b é maior do que infinito, né? Não poderia acontecer, tá? Beleza? Que a gente viu lá que se uma sequência for a x nesse caso aqui, né? É o conjunto. A gente já chegou a verificar lá, né? Aqui seria o x1, x2. E aqui você vai unir esse. Na verdade, aqui são todos os termos maiores. Aqui seria assim, né? Como seria a partir do n0, né? Estaria pegando aqui o xn0 e todos os termos maiores do que ele, né? Beleza? Bom, mas aqui mais protegido, que ele teria que existir um b, tá? Onde b, deixa eu ver aqui, ó, b é uma cota superior, b é uma cota superior, tá? Então estaria dizendo que o limite seria finito, né? Ok? Isso não acontece porque eu estou dizendo que o limite está infinito, beleza? Ok? Isso aqui seria um absurdo, né? Por quê, né? Porque se dizer que ela é limitada, né? Dizer que ela é limitada, isso quer dizer que o limite é menor ou igual do que... Tá, vamos fazer assim. Fica bem mais fácil de entender, né? De fato, se o limite xn é limitada superiormente, né? Então vai ter que existir um c, né? Superiormente, então existe um c, beleza? Tal que o módulo de xn é menor do que c, ou seja, o limite de xn teria que ser menor ou igual do que c, né? Com n pertencente aos naturais, isso aqui é um absurdo. Por que isso aqui é um absurdo? Porque a gente sabe que o limite é infinito, né? Existe um c real, né? Um c positivo, né? Nesse caso, beleza? Um c positivo, né? Eu estaria dizendo que existe um número, né? O limite é infinito, eu estou dizendo que ele tem um número que é menor do que infinito. Não faz nenhum sentido, né? Bom, então o que acontece, né? Ela não pode ser limitada. Então, se a sequência tem limite infinito, então ela não pode ser limitada superiormente, tá? Ela pode ser limitada inferiormente, beleza? Não tem nenhum problema não. Mas estou querendo dizer o seguinte, que ela não é limitada, beleza? Se ela não é limitada, então eu estaria supondo que se ela fosse limitada, né? Teria que existir um c tal que o módulo de c é menor do que zero. Então, pessoal, mas isso quer dizer o seguinte, né? Que sequências que são limitadas, né? Sequências que são limitadas, sequências que têm limite igual a infinito, elas têm que ser ilimitadas, tá? Elas não podem ser limitadas. Esse é o primeiro resultado. A recíproca não é verdadeira, tá? A recíproca, vou até escrever aqui, ó. A recíproca não é verdade. Ou seja, se a sequência é limitada, ela vai ter limite... sequência ilimitada, né? Sequência ilimitada, ela vai ter limite infinito? Vamos ver isso aqui, né? A recíproca não é verdadeira, por exemplo, né? De fato. Vamos pegar uma sequência aqui e mostrar que ela é limitada e mostrar que o limite dela não é infinito, tá? Não é mais infinito. Seja a sequência com n pertencente aos naturais de termos. Vamos pegar essa sequência aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou escrever aqui. Xn igual a n menos 1 elevado a n vezes n. Então é uma sequência aí de termos gerais, né? Essa sequência aqui ela faz, tem esse termo geral aí, né? Para quem tiver curiosidade, eu vou fazer aqui como é que seriam os termos dela, tá? Os termos delas têm essa característica aqui, ó. Xn ali, né? O primeiro termo vai ser 1 menos 1. Então, 1
Menos 1 elevado a 1 ficaria 1. Então, ficaria assim, né? Vamos fazer aqui. O primeiro termo dela ali, vamos escrever alguns valores aqui, né? O x1, né? O x1 ficaria assim, né? Ficaria 1 menos 1 vezes 1, né? Esse seria o x1. Que daria 2, né? Certo? Que daria 1 menos 1 dá 2, né? 1 menos 1, né? Que daria. Bom, o outro ali seria x2. x2 ficaria 1 menos, aqui ficaria menos 1 ao parar dá 1. Ficaria 2, né? Ficaria 2 menos 2, que é 0. O x3 ficaria 3 mais 3, né? Que dá 6. Beleza? Porque aqui vai ficar ímpar, né? Se for ímpar, é menos 1. Se for par, dá 1, né? Então 1 menos 1 vai ficar quem? Vai ficar ímpar, né? Ok? Desculpa. Aqui, ó. 1 menos 1. Ficaria mais, né? Menos mais. O outro seria, se for par, daria 1, né? Ficaria menos 1 ao quadrado, por exemplo, dá 1. Então ficaria 1 menos 2, né? Dá 0. Aí se for ímpar, vai ficar mais. Se for par, fica menos. Ímpar mais, par menos, né? Isso que acontece. Quer dizer que a sequência ela fica sempre dessa forma. Xn vai ficar sempre assim, ó. 2, depois 0. Depois pula, vai para 6, depois 0. O próximo ali, né? Se eu fizer aqui o x4, só para curiosidade vocês verem, vai dar 0. Ó. x4 vai ficar quem? Vai ficar 4, né? Menos. Vai dar par, né? Então fica menos 4 menos 4, que dá 0. Então você vai dar isso, né? 2, 0, 6, 0. O próximo aqui seria 8. O próximo aqui seria 10. E ficaria só pulando assim, né? Essa sequência faz isso, né? Ela fica alterando. Ela fica pulando os pares, né? Pega o primeiro par, o próximo par, que seria 4. Pega o primeiro par, não, desculpa. Os pares positivos, né? Primeiro par, 2. O segundo par, que seria 4, ele vai colocar 0 no lugar. O terceiro par, 6. O quarto par, que seria 8, ele coloca 0 no lugar. E aí vai fazendo sempre isso, tá? Essa sequência aqui. Observe que essa sequência aqui, ela é ilimitada, né? Ela não é limitada. Xn não é limitada, né? Ela não é limitada. Bom, agora, o que eu estou dizendo aqui, né? Se Xn é infinita, então a sequência não é limitada. Ou seja, é ilimitada, né? Superiormente. Então ela não é limitada, beleza? Superiormente. Por quê, né? Porque como posso sempre vai ficar pegando 2, 0, 6, 0, 10, 0, depois 14, 0. Ou seja, enfim, vai ficar pegando sempre. Vai ter um número muito grande lá no. Quando o n cresce muito, né? Superiormente. Então você vai ter um n muito grandão lá, isso vai tender a infinito, né? Então, aqui, gente, ela é limitada. Agora vamos ver se o limite dela é infinito. Ó. O limite dela. Se o limite dela for infinito, né, qualquer subsequência dela teria que ter limite infinito também. Isso quer dizer limite, né? Se a sequência tem limites A, nesse caso pode ser infinito, né? Então qualquer subsequência dela também tem que ter o mesmo limite. Mas observe que x2n menos 1 é uma subsequência lá, né? x2n menos 1. x2n, no caso é x2n, né? Tá, vamos ver aqui, ó. Duas subsequências são essas, né? x2n menos 1. Aqui no caso é ímpar, né? Quando eu pego o ímpar, né? Certo? Isso, aqui é um ímpar, né? 2n elevado a n menos 1. Se o n for 1, vai ficar x elevado a 1. x elevado a 1 é 2, né? 2, aqui vai ficar 2, 4 menos 1 dá 3. X elevado a 3 dá 6. E por aí vai, né? 2, 6. O próximo aqui seria 2, 6, 8. O próximo seria 10 e por aí vai, né? É uma subsequência, né? Outra subsequência que a gente tem ali é de termos x2n. O termo x2n vai ficar quem? Vai ficar tudo 0, né? 0, 0, 0, 0. Vai ficar isso, né? Bom, observe que essa sequência aqui, se eu fizer o limite de x2n menos 1, isso daqui dá infinito, né? Mas se eu fizer o limite de x2n, isso aqui dá 0, né? O limite de x2n ali dá 0. Ou seja,
tem duas subsequências ali que tem limites diferentes ali, né? Ok? Então quer dizer que o limite ali não é mais infinito, né? Ok. Bom, pessoal, então é isso, né? Então quer dizer que o limite de xn não pode ser mais infinito, né? Ou seja, o limite aqui, não existe limite, né? Não existe esse limite para xn, né? Bom, é isso, né, pessoal? Então, observe que a recíproca não é válida, né? Dizer que a sequência é ilimitada não é a mesma coisa de dizer que o limite dela é infinito, tá? Agora, o contrário é verdade. Se o limite xn é infinito, então o limite da sequência tem que ser também... a sequência tem que ser ilimitada, tá? Superiormente. Bom, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Vou encerrar o vídeo aqui agora, tá? Esses dois exemplos aí. E depois, né? Eu não vou parar, eu vou dar um monte de tempo para vocês darem uma estudada aí, tá? Então, só para apresentar essa parte aqui de limite infinito, tá? De sequência de limite infinito. Essas são as primeiras observações que eu vou colocar aqui para vocês. Na próxima aula eu faço algumas demonstrações sobre isso, de alguns exemplos mais completos, tá? De como que você faz, como a gente faz para provar isso, beleza? Então, só como a gente já tinha um tempinho para falar sobre isso, né? Eu já dei uma antecipada, tá? Mas o foco da aula que vocês viram mais foi daqueles exemplos que eu dei lá de sequências de limites finitos, né? Sequência de limites finitos que a gente viu lá, ok? E aqui, como o nosso tempo aqui tá um pouquinho curto, o vídeo já tá dando mais de 30 minutos aqui, tá? Eu ia dar alguns exemplos aqui de sequências e alguns teoremas aqui, tá? Então não vou dar agora não, vou deixar para fazer na próxima aula. Quer dar tempo pra vocês dar uma parada, dar uma lida melhor, ok? E ver e entender melhor esse vídeo aqui, né? Eu não vou tentar fazer... vou tentar fazer... vou tentar fazer o seguinte, né? Não vou colocar exemplos e apresentação de definição e teorema no mesmo vídeo não, tá? Eu vou deixar um vídeo só para exemplos e demonstrações de teoremas, tá? Desculpa, um vídeo de definições e demonstrações de teoremas e deixo um vídeo só para exemplos, tá? Aí vocês podem estar separando sempre. Esse vídeo aqui é de demonstrar